Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em Efésios, no capítulo 6, para lermos os versículos de 10 a 18. Nós vamos estar dando continuidade à mensagem que começamos a semana passada. Esperamos em Deus concluí-la nesta manhã. Vamos fazer essa leitura de forma alternada. Iniciemos. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Também por mim, para que me seja dada a abrir da minha boca a palavra, para que eu entendereis que o Senhor aplique essa sua santa palavra aos nossos corações, às nossas vidas. Vamos orar? Pai, nós pedimos a Tua bênção para pregar a Tua palavra. Nós sabemos que estamos diante de uma batalha espiritual grande, intensa, que o Senhor nos dê discernimento, mas acima de tudo, que o Senhor nos revista de autoridade para resistir a todas as ciladas, o dia mau e os dados inflamados das trevas. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abra a compreensão, o entendimento e os olhos espirituais. Eu peço a Tua unção, o Teu poder, a Tua autoridade, a Tua graça para transmitir a Tua palavra, que ela seja transmitida com clareza, Senhor, para que todos nós venhamos aprender acerca da batalha espiritual, dessa batalha invisível, e assim sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Fala conosco, Senhor, pois nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, nós estamos meditando sobre a batalha invisível. A batalha espiritual, ela é uma batalha invisível. E nós já estudamos o versículo 12. Basicamente, semana passada nós meditamos, nós refletimos e aprofundamos o estudo sobre o versículo 12. Nesse versículo eu quero relembrar 3 verdades importantes. A primeira, baseada no versículo 12. Nós vimos que a guerra espiritual é real. Vamos afirmar todos? A guerra espiritual é real. A vida cristã, amados, é marcado por uma batalha invisível e constante. Essa luta não é contra pessoas, ou seja, sangue e carne, mas contra forças espirituais malignas. Muitas vezes, o que vemos no mundo físico, material, como conflitos, injustiças e perseguições, tem raízes espirituais. Nós precisamos colocar, discernir e estar atento se algumas situações de conflitos, injustiças ou perseguições de fato não tem raiz na luta espiritual, na batalha espiritual, na influência maligna, ou apenas são circunstâncias naturais da vida, porque a abordagem e a reação é diferente de acordo com cada situação. Spurgeon, queridos, ele diz: como os espartanos, todo cristão nasce um guerreiro. É seu destino ser atacado e seu dever atacar. Eu vou ler mais uma vez a frase de Spurgeon. Como os espartanos, todo cristão nasce um guerreiro, e é seu destino ser atacado, e é o seu dever
atacar. Essa é a primeira verdade. Segunda verdade, vimos que sobre quem são os nossos verdadeiros inimigos. Quem são os nossos inimigos? E o texto é muito claro lá no versículo 12: são principados e potestades, ou seja, hierarquias demoníacas com estrutura e estratégia. Também são os dominadores deste mundo tenebroso, que são espíritos malignos que influenciam culturas, sistemas, política, religião e influencia também nas questões sociais. Mas há uma terceira categoria de inimigos. São forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Todo o exército das trevas que atuam no plano invisível. Mas há um detalhe importante que nós temos que considerar, lembrando o que foi dito a semana passada. Esses inimigos são poderosos. São sim, os inimigos são poderosos, mas não são soberanos. Amém, amados? Eles são poderosos, mas não são soberanos. Vamos todos afirmar isso? Eles são poderosos, mas não são soberanos. Eles estão debaixo da autoridade de Cristo. Quem tem toda a autoridade é o Senhor Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória. Mas há uma terceira verdade que nós aprendemos. Nós vimos que Cristo já garantiu a vitória na cruz. Cristo já garantiu a minha vitória na cruz. Cristo já garantiu a sua vitória lá na cruz do Calvário. Em Colossenses 2,15, Paulo diz que Cristo despojou os principados e potestades. E despojar significa desmascarar, expor, derrotar. Cristo revelou a natureza caída desses inimigos. Cristo exibiu publicamente sua fraqueza e limitação. Cristo reina soberano sobre todos eles. Louvado seja o seu santo nome. Amados, estamos sob batalha intensa, mas essa guerra já tem um vencedor garantido, e o vencedor é o Senhor Jesus, e o vencedor é o povo de Deus, e o vencedor é você por causa de Jesus. Por isso que a palavra nos diz que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia. E eu gostaria que você afirmasse isso: nós somos mais que vencedores. Todos nós somos mais que vencedores. Hoje, queridos, nós vamos meditar nos versículos 10, 11 e de 13 a 18. Nesse texto, nós aprendemos como devemos enfrentar a luta. Já estamos conscientes que existe uma luta, mas agora nós precisamos aprender pela palavra de Deus como enfrentar essa luta, como enfrentar essa guerra, como enfrentar essa batalha. E temos aqui algumas lições. Primeira lição: para enfrentarmos essa batalha invisível, nós devemos nos fortalecer no poder de Deus. Devemos nos fortalecer em quem, amados? No poder de Deus. Versículo 10. Veja só o que diz o versículo 10. Quanto ao mais, toda a igreja, leamos juntos: sede fortalecidos no Senhor. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo nos chama a encontrar força não em nós mesmos. O problema que nós vemos aí nos coaches é que você tem poder, que você tem potencial, de que essa força está em você, de que a potência está em você. Mas, queridos, que lê do engano, porque a palavra do Senhor nos diz que em termos espirituais nós não temos poder em nós mesmos, mas esse poder está em Deus, e Ele nos outorga este poder graciosamente. Paulo nos chama a encontrar força não em nós mesmos, mas no Senhor e na sua poderosa força. A expressão sede fortalecidos no Senhor ensina que a força do crente não vem da sua própria capacidade ou esforço,
mas a nossa força está porque nós estamos unidos ao Senhor Jesus. Se você está em Cristo, você está unido ao Senhor pela ação poderosa do Espírito Santo. E é interessante, queridos, que o verbo no passivo, sede fortalecidos, ensina que esta força ela é recebida, ela vem de Deus, e que essa força nos seja concedida em Cristo Jesus, que você seja revestido dessa força do alto, mediante a ação do Espírito Santo. Isso significa que as nossas armas não são humanas, elas são espirituais. Segunda lição: nós devemos atentar às estratégias do diabo. E quais são as estratégias do diabo? Irmãos, nesse texto nós vamos encontrar pelo menos 3 estratégias: ciladas, dia mau e dados inflamados. Vejamos aí o final do versículo 11. No final do versículo 11 nós encontramos a primeira estratégia de Satanás. O que é que diz? Para poderdes ficar firmes. Qual é a primeira estratégia? Qual é a primeira estratégia, amados? Ciladas. A palavra traduzida como cilada é metodeia, que dá origem à palavra método. E ela tem o sentido de estratégias enganosas, planos ardilosos, táticas sutis e organizadas. Aí está as estratégias, a maneira com que o diabo age, com estratégias enganosas, com planos ardilosos, com táticas sutis, note bem, e organizadas. O diabo não age desorganizadamente, não, queridos. O diabo não age aleatoriamente, não. O diabo não age de qualquer jeito, de qualquer maneira. Ele é estratégico, ele é inteligente, ele age com planos bem definidos. Muitas vezes a nossa vida é levada a toque de caixa. Nós não planejamos, nós não pensamos, nós não procuramos enxergar o que está lá na frente. Não, o diabo não age dessa forma, não. Ele é estratégico, ele age com ciladas, e todos nós sabemos qual é o objetivo dele: é matar, roubar e destruir. Como você que está em Cristo, o diabo não pode destruir a sua vida, mas ele vai fazer de tudo para que a sua vida espiritual seja fraco, seja frágil, seja cômoda, e você não tenha a alegria da salvação. Mas, queridos irmãos, nós estamos aqui para desmascarar todas as ciladas de Satanás e termos uma vida plena em Cristo Jesus. O que significa isso na prática, queridos? As ciladas do diabo não são apenas ataques diretos ou visíveis, mas incluem engano, induz ao erro usando meias verdades, como lá no Éden, quando a serpente tentou a Eva. Tentação planejada, momentos e situações armadas para derrubar o crente. E às vezes, queridos, tudo começa numa televisão, num filme, numa cena, e a partir daí se desenvolve toda a história pecaminosa. Está no simples olhar, como Davi diante de Batseba, e assim por diante. O inimigo, ele é estratégico, meus amados. A tentação, ela é planejada. Ele distorce a verdade, ele acusa e promove desânimo, divisão e orgulho espiritual. Meus queridos irmãos e irmãs, nós devemos ter cuidado com as ciladas do inimigo. Amém? Cuide, meu querido irmão, cuide, minha querida irmã, que o diabo age com ciladas para destruir a sua vida. Se o Espírito Santo, queridos, lhe incomodar de que você está caminhando para uma cilada espiritual, ouça a voz do Espírito Santo e retroceda em nome de Jesus, e se arrependa em nome de Jesus, que Ele abra os seus olhos espirituais
Se você já caiu nessa cilada, a solução é se arrepender e clamar pela misericórdia de Deus, e Deus vai restaurar a sua vida em Cristo Jesus. Mas se você está sendo assediado pelo inimigo, assediado pelo pecado, resista em nome do Senhor Jesus, meu irmão. Deus chega para Caim e diz: olha, o pecado jaz à porta, mas cabe a você dominar, resistir, dizer não. Meu querido irmão, em nome de Jesus, ouça a voz de Deus, a palavra do Senhor. Se o pecado jaz à tua porta, cabe a você resistir em nome de Jesus. Fuja dele em nome do Senhor Jesus. Fuja dele. No versículo 13, nós vamos encontrar a segunda estratégia de Satanás. Vejamos aí o versículo 13. Todos leamos comigo. Tomai, para que possais. Qual é a segunda estratégia? O dia mau. Vou perguntar, eu gostaria que todos respondessem. Qual é a segunda estratégia? O dia mau. A expressão dia mau não é necessariamente um dia específico, um dia de 24 horas. Refere-se a períodos em que o crente enfrenta fortes ataques espirituais. Se você está sofrendo fortes ataques espirituais, essa pode ser a estratégia do dia mau contra a sua vida. Provações e tentações. Embora a batalha contra o mal seja constante, há momentos particularmente intensos. Irmãos, tem período que a guerra ela é mais intensa, ela é renhida, ela é clara. Meu irmão, não ceda não. Tem gente que vive no sofrimento e não reage espiritualmente com as armas de Deus. Não se apercebe que isso é um ataque maligno, uma estratégia inimiga. Você é mais que vencedor. Resista em nome do Senhor. Proclame a vitória de Deus sobre a sua vida. Expresse a palavra de vitória que está aqui na sua bendita palavra, e você vai ver que esse dia mau vai desaparecer em nome de Jesus. Vai passar, vai passar, vai passar. A expressão, queridos, essa é a segunda estratégia, o dia mau. E nesses momentos o inimigo lança investidas ferozes contra nós, tentações intensas, ataques espirituais, provações dolorosas, perseguição e oposição, confusões e enganos. Terceira estratégia está aí no versículo 16. Leamos o versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis todos os dardos inflamados do maligno. Qual é a primeira estratégia? Ciladas. Segunda estratégia, dia mau. Terceira estratégia, dados inflamados. A expressão dados inflamados aponta para ataques astutos e intensos do inimigo. No contexto romano, as flechas eram frequentemente embebidas em substâncias inflamáveis e incendiárias. E o objetivo era causar não apenas feridas físicas, mas também confusão e pânico. Veja só, queridos, o objetivo das setas inflamadas, cheias de fogo, não apenas feria na carne, mas provocava confusão e pânico. Dá para você imaginar essa cena no ambiente espiritual, no mundo espiritual? Esses dados representam, esses dados, queridos, representam acusações malignas. Quantas vezes
a nossa mente não vê aquelas acusações. Você pecou, você errou, você é um miserável, não tem jeito mais para você não, acabou o seu ministério, acabou a sua vida familiar, não tem mais jeito. Acusações malignas, pensamentos impuros muitas vezes dominam a nossa mente, dúvidas persistentes. O inimigo sempre fica jogando dúvidas sobre questões teológicas, doutrinárias, da própria eclesiologia, desânimo profundo. Irmãos, tem gente que tem um desânimo que não é explicado, não é explicável do ponto de vista humano, é algo profundo, é algo a mais. Esses dados podem vir na forma de mentiras contra a verdade de Deus, e por isso que a gente tem que ter cuidado com o que a gente está escutando por aí, nesses programas, nesses pastores, pregadores. Tem gente que sempre dá um jeitinho. Aí tem um menino aí que ele diz: não, eu não sou pastor, eu sou profeta. Irmãos, e sai cada coisa que a gente fica, meu Deus do céu, de onde tudo isso? De vez em quando eu vou olhar lá no celular e passa, tem gente que tem prazer nisso, né? De postar as incoerências e as loucuras que acontecem em determinadas igrejas. Nos dá náuseas, queridos. Tem pessoas que são muito carismáticos na fala, na pregação, e começam a dizer coisas que não estão na Bíblia Sagrada, e começa a dar interpretações que não são interpretações históricas, que não tem fundamento, na verdade, numa boa exegese, uma boa hermenêutica. E muitos estão escutando, estão dando crédito. Ah, mas tem poder, tem milagre, tem cura, tem isso, aquilo, outro. Não esqueça de Mateus 7, quando Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos irão dizer: Senhor, nós profetizamos, nós expelimos demônios, nós fizemos milagres e tantas outras coisas, Senhor. Isso: apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Amados irmãos e irmãs, precisamos ter cuidado com o que nós estamos vendo e ouvindo, porque o inimigo se aproveita disso para semear discórdia e mentiras no nosso coração. Que o Espírito Santo nos dê uma igreja madura, que se fundamente nessa palavra, que lê essa palavra, que tenha vida devocional todos os dias. Temos que seguir o princípio do maná, de colher o pão espiritual todo dia, de se alimentar dessa palavra todo dia. Temos que lembrar o princípio da totalidade, é toda a Escritura Sagrada e não apenas aquelas partes que nós achamos interessantes e que massageia o nosso ego. Lê a palavra meditando, refletindo, como diz o Salmo 1: bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor. E colocá-la em prática não é apenas para conhecimento, queridos. Nós não estamos aqui para somar mais conhecimento, nós estamos aqui para ser instruídos por Deus, para colocar em prática essa instrução. Que o Senhor nos livre de sermos presa desses demônios, que o Senhor te livre, que o Senhor te guarde de você cair em qualquer cilada das trevas, quer seja cilada, quer seja dia mal, ou quer seja dado inflamado das trevas. Que o Senhor te livre em nome do Senhor Jesus. Eu quero adiantar aqui um pouco, queridos, o que Paulo destaca sobre a fé, nessa questão dos dados inflamados. Vamos adiantar um pouco aqui. A fé aqui não é uma crença genérica, mas uma confiança firme. Veja, fé não é uma crença genérica, mas é uma confiança firme. Confiança firme em quê? Na palavra. Confiança firme na
palavra. Você não pode ter dúvida que isso aqui é a palavra de Deus. E você não pode querer acrescentar nada a essa palavra, nem tradição e nem o magistério. Você não pode acrescentar nada à palavra. Esta palavra é nossa única regra de fé e prática. Não se separe dessa palavra. Não se desapegue dessa palavra. Essa palavra deve ser o seu guia, a sua fonte de sabedoria de verdade, e a base para você tomar todas as decisões da sua vida, quer seja no trabalho, quer seja em casa em relação à esposa, aos filhos, quer seja nas relações interpessoais, quer seja nos estudos na faculdade. Essa palavra tem que ser a base. Esta palavra e somente essa palavra. E a fé, queridos, é uma confiança absoluta em tudo que está escrito aqui. É verdade de Deus. Aqui está a bendita palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus. Louvado seja o seu santo nome. Não é ter apenas como um suporte, algo espiritualmente bom, um aspecto religioso importante. E alguns ainda abrem a Bíblia no Salmo 91, deixa aberta lá na estante, como que se a Bíblia aberta no Salmo 91 vai expulsar os demônios. O demônio não se expulsa com a Bíblia aberta no canto da estante cheia de poeira. Não é assim que se expulsa o demônio. Se expulsa demônio usando essa palavra. Se expulsa demônio usando a autoridade dessa palavra e vivendo esta palavra em Cristo Jesus. Confiança firme nessa palavra, nas suas promessas, no caráter de Deus e na obra de Cristo realizada na cruz do Calvário. A fé atua como um escudo. A fé, queridos, é por isso que eu estou dizendo que a gente vai adiantar, porque o escudo da fé é uma das peças da armadura de Deus. Mas a fé atua como um escudo quando lembra ao crente quem Deus é. Quando você ora declarando os atributos de Deus, você está usando a arma poderosa contra o inimigo, porque você está lembrando quem Deus é. E Deus é soberano, é fiel, é bom e presente. É por isso que os nossos louvores precisam estar fundamentados na palavra de Deus, ensinando a palavra, porque o louvor é uma arma poderosa, uma estratégia poderosa de ensino. E quando nós somos instruídos através do louvor, e o louvor tem a dinâmica de você repetir várias vezes a mesma coisa. Nós pastores, se formos repetir, a igreja nos excomunga. Imagina eu pregar esse sermão domingo de novo, e depois, os irmãos vão dizer, de novo? Imagina o pastor Wallace pregar o mesmo sermão 4 vezes, nós vamos dizer, de novo? Mas a gente canta as mesmas coisas. Tem um corinho que a gente canta aqui que é de 1800 e pouco. Já cantamos umas 200 mil vezes. Mas é bênção, é de Deus. O louvor tem essa dinâmica, tem essa possibilidade. O louvor é uma arma poderosa de ensino. E é por isso que nós temos que ser cuidadosos do que nós cantamos. Tem que ter fundamento bíblico na palavra de Deus. A fé atua como escudo quando lembra ao crente quem Deus é: soberano, fiel, bom e presente. Quando firma-se na promessa da palavra, como a promessa de proteção, perdão, vitória e vida. Quando responde com confiança e não com pânico às circunstâncias adversas. Irmãos, nos dias maus, nas ciladas malignas e nas horas sombrias,
quando dados inflamados surgirem. Pega a sua Bíblia aí, por gentileza. Quando dados inflamados surgirem, levante o escudo da fé. Amém? Levante o escudo da fé. Ore com confiança. Confesse as promessas de Deus em voz alta. O inimigo tem se especializado, queridos, em amarrar as pessoas no seu mundo interior, jogando culpa por conta de pecados passados. Eu quero trazer uma palavra aos irmãos e irmãs que têm sentido culpa por conta de pecados passados. Você já confessou a Deus os seus pecados? Amém? Então seus pecados foram o quê? Perdão. Abra sua Bíblia em Isaías 38, versículo 17. Isaías 38, 17. Veja que texto extraordinário. Isaías 38, 17. O texto está aí na televisão. Eis que foi para minha paz que eu tive grande amargura. Veja que coisa linda, extraordinária isso que o rei Ezequias está dizendo. A amargura, ela foi pedagógica, ela foi bênção. Ela foi um instrumento de Deus para trazer paz para o coração de Ezequias. Precisamos aprender isso e aceitar isso. Deus disciplina quem ama. Amém? Deus disciplina quem ama. As consequências vêm, Ele perdoa, mas as consequências nós temos que arcar com elas. Mas o perdão, quando outorgado, é perdão absoluto. Tu, porém, amaste a minha alma e livraste da cova da corrupção. Veja aí a declaração de amor de Deus. Ezequias reconhece o amor de Deus. Nós precisamos reconhecer o amor de Deus. E esse amor está manifestado de que maneira? Em que Deus livrou a ele da morte. Ele já estava com a sentença decretada, vai morrer. Aí ele ora, ele clama, ele pede misericórdia a Deus. E o profeta que tinha levado a mensagem que ele ia morrer, já estava à porta da cidade, e Deus manda voltar e diz, olha, Deus vai te curar, vai te dar mais 15 anos. Deus o livrou da morte. É Deus quem nos livra da morte. Agora, a palavra para aqueles que estão sentindo culpa por conta do pecado passado, já confessado. Veja o que é que diz o texto. Porque lançastes para trás de ti todos os meus pecados. Vamos ler isso, toda a igreja. Porque lançastes para trás de ti todos os meus pecados. O que significa isso, meus amados? Que pecado confessado Deus joga para trás de si, para não ver. Ele não fica olhando os pecados passados. Quando nós nos arrependemos, Ele nos perdoa totalmente. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Ele perdoa, Ele retira a culpa. Por que você ainda está sentindo culpa, meu querido irmão, minha querida irmã? Você tem que se apropriar da palavra de Deus e crer nesta bendita palavra. A equipe de louvor, por gentileza. Eu pensei que eu ia terminar, mas não vai terminar hoje não. Eu me converti aos 20 anos. Comecei a frequentar a igreja. Era o primeiro a chegar, não perdi um culto. Só que no culto de Santa Ceia eu não podia participar da ceia. Eu cheguei para o pastor Célio. O senhor não vem mais não para a igreja. Eu disse, por que não? Porque no dia de ceia eu não posso participar, nem parece que eu sou crente. Eu disse, não, rapaz, é só se batizar. Eu digo, o que é que eu faço para me batizar? Vai para a reunião do conselho.
Eu não fui discipulado, era novo convertido, tinha menos de 8 meses de convertido. E aí mandaram eu ir para o conselho. Não sei porque as pessoas têm medo do conselho, não é? São homens de Deus que querem fazer a coisa certa. Mas eu não tinha aquela compreensão. E aí, um dia antes da reunião do conselho, aonde eu iria responder as perguntas para ser recebido como membro, eu conversei com um amigo que me levou à igreja onde eu tomei a decisão, Avaniel Marinho. E eu disse para ele: ô Avaniel, o que é que eles vão me perguntar? Veja, foi a minha salvação. E ele disse: Edson, vão lhe perguntar se você tem certeza da salvação. Você tem? Eu disse: não. Oxe, só quem sabe é Deus. Como é que eu vou ter certeza da salvação? Aí ele me citou um texto que eu não conhecia. Eu era novo convertido, eu não conhecia. E ele diz o seguinte: mas Edson, a Bíblia diz que quem crê tem a vida eterna. Aí eu disse: hoje então eu estou salvo, porque eu creio. Na hora, eu estou salvo porque eu creio. A palavra do Senhor diz, então eu creio. A palavra diz que você está perdoado, então creia que você está perdoado. A palavra diz que você não tem mais culpa, porque Jesus levou sobre si toda a nossa culpa, então você não tem mais culpa. Não carrega esse peso que já foi carregado por Jesus na cruz do Calvário. Não se deixe aprisionar pelas mentiras de Satanás. Use o escudo da fé contra cada palavra negativa, destruidora, aprisionadora. Recite a palavra de Deus. Levante o escudo da fé e vença em nome do Senhor Jesus. O diabo está dizendo que a sua casa não vai ser feliz e não é feliz. Use a palavra de Deus e destrua essa palavra do inimigo em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé, queridos, e vamos cantar. Na semana a gente volta.